Na meditação da Escritura, voltar ao Evangelho de Lucas. Então, vamos para o Evangelho de Lucas, e nós vamos ver no capítulo 9 ainda. O capítulo 9 de Lucas parece que não acaba, né? Mas vamos para o capítulo 9 de Lucas e observar algo muito comum da natureza humana. Natureza humana pecadora, mas certamente que não deve ser comum no reino de Deus. Lucas 9, a partir do verso 46. Isso aqui, humanamente, é muito comum, mas no reino de Deus não é para ser assim. Olha Lucas 9, 46. Diz assim: levantou-se entre eles uma discussão, sobre qual deles será o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então, a humildade caracteriza os cidadãos do reino de Deus. Na sociedade, as pessoas lutam pelo poder, pelo destaque, e um tem que ser mais forte que o outro para vencer. Às vezes, até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, isso acontece. Pessoas erradamente motivadas, com motivação errada, procuram destaque e crescimento dentro da igreja do Senhor Jesus, como os apóstolos estavam procurando também aqui o destaque e um crescimento errado dentro do reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, nestes 3 versículos, nós queremos observar que a humildade caracteriza os cidadãos do reino de Deus. Nós não estamos lutando um com o outro para ver quem se destaca mais, mas cada um servindo dentro daquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu uma capacitação, um dom para servir ao Senhor. Às vezes a gente quer o dom do outro, né? Mas não dá. Cada um dentro do seu dom, da sua capacidade, você vai servir ao Senhor Jesus Cristo. E nós queremos observar esses 3 versículos em 3 momentos, quando Jesus ensina os seus apóstolos e certamente ensina a nós. O primeiro momento é que o pecado de desejar é o pecado de desejar o destaque na obra de Deus. Todo serviço que fazemos para a igreja do Senhor Jesus, que é para a glória de Deus, é para Deus. Não é para que nós apareçamos ou recebamos determinado tipo de destaque. Então, esse é um pecado que estava no coração dos apóstolos, o desejo de aparecer. Eu quero um destaque, eu quero algo. É claro que existem aqueles momentos de homenagens, existem aqueles momentos de agradecimentos, mas isso deve ser algo voluntário, deve ser algo desinteressado. Não é a motivação receber uma honra, uma homenagem. Caso receba, agradeça, obrigado, graças a Deus, o Senhor nos capacitou para isso. Mas o objetivo do nosso serviço, a nossa motivação, não é ter este destaque, mas é agradar ao Senhor. Pode ser que você passou a vida na igreja, a igreja nunca reconheceu o seu serviço. O seu objetivo na sua vida não é receber tal reconhecimento. O meu objetivo também não é esse. O nosso objetivo é agradar ao Senhor para a honra e glória de Deus. Se alguém agradece e gosta e fica feliz com o seu desprendimento para servir ao Senhor, amém. Graças a Deus, é o Senhor que age nas nossas vidas e nos ajuda a fazer assim. Mas essa não é a nossa motivação. O pecado dos apóstolos aqui foi desejar o destaque. Olha Lucas 9,46 de novo. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. O narrador aqui, no caso Lucas, que está escrevendo, disse, eles estavam caminhando e aí de repente uma discussão sobre quem era o maior. Você imagina ali os 12 discutindo. Não, sou eu porque Jesus gosta mais de mim, não sou eu porque sou o mais organizado, não sou eu porque levo o dinheiro, é muita responsabilidade, Judas talvez falando, né? Então o fato é que eles estavam ali discutindo quem deles era o maior. Essa mesma história, ela se repete nos outros 2 evangelhos sinóticos. É Mateus, Marcos e Lucas, estamos lendo Lucas, aparece em Mateus e Marcos esse mesmo episódio com ênfases diferentes, por isso que vamos comparar. Olha Marcos 9,33, se você conseguir,
usar 3 dedos para separar aí os 3 textos vai ajudar muito, porque a gente vai para um versículo, vai para outro, comparando as histórias, porque cada autor do Evangelho traz uma luz muito interessante ao texto, a esta história. Olha então Marcos 9:33, e deixa Lucas 9:46 lá, pré-aberto. Aí diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, Marcos ele já mostra o contexto geográfico onde eles estavam, partindo para Cafarnaum, cidade que era o quartel-general do ministério de Jesus lá na Galileia, onde provavelmente Jesus tinha ali uma residência. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Percebe a diferença? Em Lucas, o narrador diz, no caminho eles estavam falando sobre quem era o maior. Jesus deve ter ouvido eles conversando sobre quem era o maior. E aí Jesus, muito sábio, sem acusar ninguém ainda, pergunta, no Evangelho de Marcos: de que é que discorríeis pelo caminho? Verso 14, mas eles guardaram silêncio. Por que será que eles guardaram silêncio? Quando você está discutindo uma coisa no caminho e guarda silêncio, é porque aquilo não era legal, não é verdade? Não era correto, não era interessante, e eles sabiam que estavam errados, tentando ver quem era o melhor dos apóstolos, não é verdade? Guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eles sabiam que não era uma boa discussão, não era interessante, e quando Jesus pergunta, fica todo mundo assim olhando para o outro, aí tosse, né? Aí olha para o céu e tenta disfarçar. Imagino a cena cômica, né? E Jesus sabia o que eles estavam discutindo. Só que Jesus pergunta para ver a honestidade deles, para ver o arrependimento deles. Lembrando, irmãos, são os 12 apóstolos, né? Alguns aqui, eles viram milagres incríveis de Jesus, alguns viram Jesus transfigurado, foram homens escolhidos por Deus para ser o fundamento da igreja, do Senhor Jesus Cristo, da obra de Deus na terra, mas pecadores, e passaram por essa dificuldade. Isso serve para o nosso aprendizado e crescimento. Em algum momento da nossa vida cristã, vai vir esse pecado. Eu quero destaque, eu quero reconhecimento. Ninguém nunca me deu uma medalhinha, né? Ninguém nunca disse obrigado por nenhum serviço que eu fiz nesta igreja. E essa sementinha de pecado, ela pode crescer e virar uma grande amargura contra a igreja. E muitas vezes quando nos comparamos, o irmão tal sempre recebe, eu nunca recebi. Olha, irmãos, isso pode arruinar nossa vida cristã, pode arruinar nosso amor para com Deus. Então, grave isso na sua mente. Nós estamos na igreja do Senhor Jesus servindo ao Senhor. Não é para receber nada, e essa não é a nossa motivação, não é. Se for, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se. E se a igreja quiser reconhecer alguém, né, e honrar alguém, amém, graças a Deus. A Bíblia diz que a quem honra, honra, né? Não é errado também. No entanto, essa não é a nossa motivação. Observe então Mateus, capítulo 18, verso 1, que é o terceiro relato deste mesmo evento, só que agora no Evangelho de Mateus. E somente no Evangelho de Mateus, os apóstolos deixaram explícito uma pergunta para Jesus dentro do que eles estavam conversando. Mateus 18, verso 1. Mateus 18, verso 1, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? É outra abordagem. Aí você, quando vê os 3 relatos, fica talvez confuso. No primeiro, Lucas disse, eles estavam discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus. No segundo relato que a gente leu aqui, o de Marcos, Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo no meio do caminho? E eles guardaram silêncio, né? Talvez envergonhados ou receosos, porque estavam falando coisa errada. E no terceiro relato aqui de Mateus 18:1, eles que perguntam, quem é porventura o maior no reino dos céus? Quando você vê a mesma história, com perspectivas diferentes, em evangelhos diferentes, mas é a mesma história, saiba que representar por escrito o que acontece na vida humana não é fácil. Nenhum texto em toda a humanidade reflete
100% um evento que ocorreu. Mesmo um texto agora, que você escreveu, vou escrever agora o que é que aconteceu na minha igreja domingo de manhã. Esse texto, com uma honestidade que você escrever, ele não vai refletir 100% de tudo que aconteceu aqui. É impossível. É impossível. Se cada um de nós escrevermos um texto sobre o que aconteceu hoje aqui de manhã, vão ser textos diferentes. Não vão ser textos mentirosos, eu espero, claro, né? Todo mundo vai ser honesto em escrever, né? Não serão textos mentirosos, mas de perspectivas diferentes, porque cada um é um ser diferente um do outro, e tem um olhar diferente, entende? Então, os 3 evangelhos são olhares diferentes sobre o mesmo evento, mas eles se harmonizam. Realmente é muito provável que Lucas, ele não quis relatar nas minúcias, tanto que o texto dele é muito sintético. Lucas apenas deu o tópico, o assunto. Os discípulos estavam discutindo no caminho sobre quem era o maior. Pronto, ele sintetizou. Mas quando Marcos fala, Marcos contou o começo da história e Mateus contou o fim. O fim, pelo menos, desse momento inicial. Qual foi o começo? Jesus ouviu, aqui fica, não está escrito que Jesus ouviu, mas se ele faz uma pergunta, é porque ele estava desconfiado do que estava acontecendo. Eles vinham no caminho, Jesus talvez ou lá na frente ou lá atrás, e os apóstolos lá conversando. Quem será o maior? Eu acho que sou eu. Não, é o fulano. Não, é Pedro. Pedro deve ser o maior. E conversando sobre isso. E talvez até brigando. Vamos ver que eles tiveram um atrito sobre essa questão. Jesus, obviamente, ou ouviu, ou o Espírito Santo revelou, como aconteceu em outros momentos. Quando chega lá em Cafarnaum, sobre o que vocês estão discutindo? Eles ficaram em silêncio, com vergonha. Eita, Jesus sabe, lá vem bronca. E agora? Como eles ficaram em silêncio e o clima ficou chato, Mateus 18, 1. Vamos perguntar logo, porque não adianta esconder. E aí tentaram perguntar para poder se livrar. Jesus, vamos fazer aqui uma pergunta para o senhor. A gente está com dúvida. Dúvida nada. Eles estavam brigando, discutindo para saber quem era o maior. Mas transformaram o problema numa dúvida, para poder Jesus não ficar muito ali triste com eles. Olha então o que eles disseram no verso 1. Quem é porventura o maior no reino dos céus? Eles transformaram o debate deles, que gerou atrito entre os apóstolos, em uma dúvida. Não é que eles estavam com dúvida. E isso a gente tem que perceber muito bem, porque é assim que funcionam os relacionamentos humanos. E isso, vamos perceber isso aqui nas linhas desse texto. Então veja que em Lucas, o narrador afirma um tema, que ficou ali implícito. Em Marcos, o narrador explica a situação em que o tema foi abordado. E em Mateus, é muito claro o discurso direto dos apóstolos apresentando a questão. Não porque estavam com dúvida, porque senão não tinham guardado silêncio. Não é verdade? Jesus perguntou. Por que eles ficaram calados? Ah, Jesus, vamos abrir o jogo. A gente quer saber quem é o maior dentre nós, os 12, no reino de Deus. Então veja que é assim que funciona nos relacionamentos humanos, e deixar isso escrito muito claramente é impossível. Mas a escrita reflete toda a situação do que estava acontecendo, divinamente inspirado, para que nós entendamos que temos que fugir do pecado, de buscar o destaque na obra de Deus. E veja, eles sabiam que era errado, ficaram calados quando Jesus pergunta. Nós sabemos que é errado, então temos que ter a sabedoria e o poder de Deus nas nossas vidas, para não sucumbir a querer servir a Deus, para receber reconhecimento humano. Temos que servir a Deus para receber o reconhecimento de Deus. Quando Deus, naquele dia, no tribunal de Cristo, nos recompensar por tudo que fizemos com o nosso corpo. Isso não é para salvação, a gente sabe, né? Salvos pela graça, somente pela fé no Senhor Jesus. Mas receberemos algo, aqueles que muitos se dedicaram ao Senhor aqui, com seu corpo, com a sua mente, com tudo o que você vai receber lá no tribunal de Cristo. É chamado de galardão, é chamado de coroa, é uma recompensa, mas nós não sabemos ao certo o que é. Todos serão salvos. Alguns terão obras como que se fossem ouro, outros como se fossem prata, outros como madeira, feno, palha. Será purificada pelo juízo do Senhor essas obras que nós fazemos hoje. Algumas
vão se queimar e não vão valer nada. Outras vão passar pelo crivo do Senhor e serão adoração a Deus naquele dia no tribunal de Cristo. Outros quiseram também o destaque. Nós temos o caso de Miriam e Arão, que acharam que Moisés estava errando e eles quiseram tomar o posto e a liderança de Moisés, e o resultado não foi bom. Miriam ficou leprosa, até que Deus depois restaurou a saúde a ela. E temos também o caso de Ananias e Safira, já na igreja, que quiseram também o destaque. Veja que no final do capítulo 4 fala-se de Barnabé, um homem piedoso que vendeu as suas posses, o seu campo, e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Logo em seguida vem a história de um casal, Ananias e Safira, que também vendeu um campo para doar para a igreja. Não era obrigado a doar, mas eles, todos da mesma igreja de Jerusalém, fica imaginando aí, Deus nos deu imaginação para isso, não é pecado. Aí está lá na igreja de Jerusalém, Ananias e Safira sentados aqui, e chega Barnabé para doar o dinheiro. Aí ele chega lá com um monte de dinheiro lá, as moedas, não podia dar o terreno, ele deve ter vendido um monte de moeda lá, chega com um saco daqui, doou para os apóstolos. Eles viram, vamos doar também, Ananias, não é possível, não vamos ficar por baixo, né? Aí foram vender o campo, mas quando viram que era muito dinheiro, mas é muito, né? A gente fica uma parte para nós, e a gente diz que esse é o valor do campo todo que a gente vendeu. E aí a gente também vai ser que nem Barnabé lá na igreja. Todo mundo ama Barnabé. Olha, ele deu todo o campo. Vamos fazer do mesmo jeito. Só que Deus os puniu por esse pecado de querer o destaque na igreja do Senhor Jesus Cristo sem merecer. O pecado de desejar o destaque na obra de Deus. É sobre isso que trata esses versículos. Mas um segundo momento é uma concepção errada do reino de Deus. Os apóstolos ali estavam tendo uma concepção errada do reino de Deus, e isso gerava pecado. Podemos ter uma concepção errada do que é a igreja, o reino de Deus, e isso pode gerar pecados. Veja então Lucas 9,46, novamente. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Aqui nesse versículo não fala que é sobre quem era o maior no reino de Deus. Mas fica implícito, porque lá em Mateus, agora você vai para Mateus 18, verso 3, diz que a discussão é sobre quem era o maior no reino dos céus, que é um termo equivalente ao reino de Deus no Evangelho de Mateus. Então, olha lá Mateus 18, verso 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Por isso que a ideia principal da nossa meditação de hoje é que a humildade é uma característica fundamental dos cidadãos do reino de Deus, daqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque foi assim que Jesus resolveu o problema de quem queria o destaque. Ele chama uma criança, naquele contexto, naquela época, não era um ser humano tão valorizado assim. Não era uma força de trabalho, era muito pequenininha, passava despercebida, criança, os adultos só cuidavam de problemas de adultos e deixavam as crianças de lado. E hoje, mesmo depois de muitos séculos, às vezes ainda é assim, né? Nos preocupamos mais conosco e com as nossas vidas, dos adultos, e acabamos esquecendo das crianças que ficam ali brincando e tudo, e nós não damos a devida importância para elas. Uma criança diante de um adulto, de cara ela já é menor, então ela já se sente inferior ao adulto, que é maior, não é verdade? A criança, obviamente, não tem todo o conhecimento que um adulto tem, ela é simples, ela reflete essa ideia de humildade, ela acata. Um adulto chegar para uma criança e repreender uma criança que você não conhece, é até um negócio que a gente tem que ter muito cuidado, não é para ser assim. Quando você vê uma criança cometendo alguma coisa errada, você aborda com todo cuidado, com todo carinho, com toda delicadeza. É uma criança. Até se uma criança bater no meu filho ou na minha filha, quando é pequenininho, ainda assim eu não devo defender o meu filho como se a criança que bateu nele fosse um adulto. Entende? Eu não posso fazer isso, porque é criança.
Errou? Errou. Criança nenhuma deve bater em criança nenhuma, óbvio. Mas se aconteceu, eu tenho que entender, foi uma criança. Então eu não vou tratar de igual para igual com uma criança. Eu vou falar com os pais dessa criança. Olha, aconteceu isso, né? Bateu, isso aqui é coisa de criança, mas vamos ter mais cuidado, porque pode acontecer uma coisa pior, um acidente, né? Pode maltratar, machucar, então vamos ter cuidado. Ah, não, tá certo, eu vou falar com meu filho e as coisas se resolvem. Ninguém é um adulto, porque adulto é maior do que criança, tem mais conhecimento do que criança, e obviamente tem que ter mais jeito e trato com as crianças. Quando Jesus chama uma criança, é porque a criança, ela é emblematicamente, é um modelo, um símbolo de humildade, de delicadeza, de ingenuidade, de não fazer as coisas por interesse. E tem até um exemplo aqui, né? Achei legal, um exemplo, não sei se eu conto esse exemplo, aconteceu ontem no encontro de casais, né? Chegou um irmão, estava lá as crianças brincando, né, no lugar delas, os casais aqui, e o irmão perguntou, ela riu porque ela sabe qual que é, né? E o irmão perguntou, eu sou bonito? Aí só a Belinha e a Sara. Quem acha que eu sou bonito, levanta a mão. Só elas duas levantaram. A ingenuidade, eu não vou dizer o nome do irmão aqui, para não comprometê-lo, mas a ingenuidade das crianças. As bichas, só elas duas, né, pequenininhas, levantaram. Por quê? A simplicidade e ingenuidade delas, né? Quando crescer mais um pouco, elas não vão fazer mais isso, não é verdade? Por isso que Jesus chama criança. Para você entrar no reino de Deus, você tem que ser ingênuo como esta criança. Já pensou? Ingênuo como esta criança. Sempre quando o irmão vier com alguma maldade ou alguma astúcia, a gente tem que reagir como criança, sempre olhar positivamente. Mesmo que no fundo eu diga, esse irmão quer me pegar, né? Mas a gente não deve pensar assim, a nossa mente tem que ser transformada. Eu tenho que olhar para ele como se ele deve ter se enganado. Não, hoje eu acho que ele está muito cansado. Não, esse irmão, ele talvez está com algum problema, eu vou tentar ajudar. É assim que nós temos que olhar para os nossos irmãos, às vezes quando acontece alguma coisa, né, e uma dificuldade. Ah, pastor, isso é ingenuidade demais, né? Bem, aí você conversa com Jesus, porque Jesus está dizendo aqui, que para entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. O contexto aqui, eram 12 adultos discutindo quem era o melhor. É a astúcia dos adultos. Sempre querendo ser o melhor, sempre querendo ganhar nos negócios, em tudo, vencer, eu sei disso, eu sei daquela coisa toda. Até as crianças às vezes fazem isso também. Mas a ideia aqui é, seja ingênuo como uma criança, faça o seu papel sem querer saber se você é o melhor ou não, e faça o seu melhor para a honra e glória do Senhor. É essa humildade que o Senhor Jesus requer daqueles que fazem parte do reino de Deus. Sabemos que não somos 100% assim, mas também sabemos que temos que ser assim, em grande parte do nosso ser. Temos que ter essa transformação, temos que ter essa forma de pensar, essa forma de enxergar o mundo. Lá em Lucas, capítulo 9, verso 44 e 45, a gente vê que os apóstolos, eles não estavam entendendo bem o reino de Deus. Eles estavam achando que o reino de Jesus era aqui da terra. Talvez por isso eles estivessem disputando. Alguns na igreja fazem muito parecido. Estão disputando porque talvez pensem que o reino de Deus, a igreja aqui hoje, é algo humano. Irmãos, não é. É um projeto divino. É obra de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Foi o Senhor que nos reuniu aqui. É o Senhor que nos edifica, nos fortalece para ficarmos firmes no Evangelho dia após dia. É milagre de Deus nas nossas vidas. Olha como os apóstolos estavam pensando. Lucas 9,44. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Muito claro, o Filho do Homem é Jesus, está para ser entregue nas mãos dos homens, ser preso, crucificado. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que eu não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Eles não entendiam, mesmo tendo ouvido várias explicações de Jesus sobre isso, eles não entendiam. Veja como eles estavam distantes do que Jesus queria. Eles estavam entendendo que o reino de Jesus seria terreno. Por isso que quando Jesus foi preso, eles fugiram. Pedro negou. Só depois, na ressurreição de Cristo,
foi que eles começaram a entender certas pregações de Jesus no período do treinamento apostólico. Aí caiu a ficha, eles começaram a entender. Ah, é assim, é o reino de Deus mesmo. E aí eles mudaram. Em Atos dos Apóstolos, outros homens, pregadores dispostos até a morrer pelo Senhor Jesus. Olha João 16:16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 16, diz o seguinte: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Isso aqui foram momentos antes de Jesus ser preso, no sermão do cenáculo, né? Logo depois, oração no Getsêmani de prisão, foi na mesma semana da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, até os últimos momentos, eles não estavam entendendo bem o que era o reino de Deus. É possível que nós não estejamos entendendo bem que a igreja não é uma obra humana. Apesar da igreja ter um estatuto, tem um CNPJ, tem um prédio, tem essa estrutura de administração e organização, mas ela é uma obra divina. E todo o serviço que fazemos na igreja é para a honra e glória de Deus, para que o nome do Senhor seja ensinado, proclamado, o evangelho seja pregado, os missionários mantidos, outras igrejas plantadas, até que Jesus volte para estabelecer o seu governo aqui na terra. Olha o que é o reino de Deus. Mateus 12, verso 28. Diz assim: se porém eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, chegou o reino de Deus porque Jesus chegou. No momento que Jesus estava ali, o reino de Deus estava ali. E a igreja continua como expressão do reino de Deus na terra. Lucas 17, 20, sobre o reino de Deus. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Somos santuário do Espírito Santo de Deus, e nesse sentido, a igreja, o reino de Deus, é cada crente no Senhor Jesus Cristo aqui. Mesmo que esse prédio se acabe, um terremoto o traga para dentro da terra, mas se nós escaparmos vivos, vamos nos reunir novamente só no terreno, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não precisa do som, não precisa do ar-condicionado para ser igreja, não precisa do prédio para ser igreja, nem do nome para ser igreja. A igreja são os convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que são o reino de Deus, representantes do Senhor na terra. Veja como Deus nos deu um papel todo especial e importante no seu reino. Os cidadãos do reino, então, eles não devem estar buscando posição para saber quem é o maior. O maior é o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja. E sempre quando formos fazer alguma coisa nesta igreja, é nele que temos que pensar, no Senhor Jesus Cristo. Como Jesus gosta da igreja, como Jesus quer que nós estejamos vivendo, qual o modelo de crente que lemos na palavra de Deus. É isso que devemos observar. Olhe Mateus 5, verso 19. Mateus 5,19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então aqui Jesus deu padrões de você entender como você será grande ou pequeno no reino de Deus. Primeiro, se você for como um fariseu, tiver a justiça do fariseu, que são as obras do fariseu, você nem entra. Porque o fariseu era soberbo. As qualidades do fariseu serviam não para ele servir a igreja de Jesus, mas as qualidades dele serviam para ele inflar o ego dele e mostrar para a sociedade judaica que ele era um homem de Deus.
Isso era status naquela época. E às vezes, hoje ainda é status. Então, quando aprendemos da Escritura, temos vidas de oração e procuramos servir ao Senhor, esse estilo de vida que é bíblico não deve ser utilizado para inflar o nosso ego, para nos fazer propaganda da nossa pessoa, mas deve ser usado para servir ao Senhor Jesus Cristo. O que adianta conhecer da Escritura se você não está servindo a Jesus na igreja ou fora da igreja, no ministério da igreja? O que adianta você ter um histórico de décadas de conversão se você não ora ao Senhor Jesus pela sua igreja, pelos convertidos? Para que se convertam pessoas, para que os mais missionários surjam desta ou de outras igrejas. Temos que utilizar o que Deus nos dá para a honra e glória dEle. Então, e aqui especificamente Jesus diz, se você ensina pouco a Escritura, ou não obedece bem a Escritura, você é mínimo no reino dos céus. Mas se você é aquele que observa a Escritura, ensina a Escritura, e aqui ensinar implica pregar o Evangelho e fazer discípulos para Jesus, você é o maior no reino dos céus. Está aqui, Jesus deu os padrões. Só que Jesus não queria que os apóstolos ficassem lutando e brigando entre si, para saber quem é o melhor, quem é o maior, porque ninguém aqui tem condição de julgar isso. Deus vai julgar no dia do tribunal de Cristo. Observamos então como o Senhor Jesus quer que nós vivamos dentro do reino de Deus. Na verdade, por ter uma concepção errada de reino, por achar que a igreja é uma obra terrena, nós podemos estar buscando méritos aqui. Não busque. Faça para o Senhor, para a honra e glória de Deus. Às vezes ninguém vai saber. E eu acredito que tem irmãos aqui que oram imensamente por essa igreja e pelo serviço desta igreja, e ninguém sabe. Graças a Deus por isso. E é por isso que o Senhor tem abençoado a nossa igreja, irmãos que oram, que intercedem, outros que trabalham, outros que ajudam, outros que servem. Alguns serviços têm uma maior projeção, o pastor está aqui na frente, aí você olha o pastor, aquele homem, né, mas é pecador também, e tem que ter mais cuidado do que os outros, provavelmente. E tem os que estão na música também, né, por isso que eles ficam sentadinhos aí na música, tocando, né? Então, quer dizer, alguns têm mais destaque, outros nem tanto, mas não é isso que importa, o destaque. Mas é você servir ao Senhor para a honra e glória de Deus. E por fim, nosso tempo já está se encerrando, é um terceiro momento dos 3 versículos aqui de Lucas 9, é que a criança ilustra o cidadão do reino de Deus. Essa foi a imagem que Jesus deixou, a imagem de uma criança, ingênua, sim, uma criança humilde, uma criança que quando o adulto vem e ensina, de modo geral, ela está aberta a ouvir, e se não estiver, aí o pai da peia, aí ela se abre para o ensino, né? É assim que funciona também, não é verdade? Mas olhe de novo Lucas, capítulo 9, verso 47. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, Jesus sabia, Lucas sintetizou bem, Jesus sabia o que se passava no coração deles. Lá em Mateus eles fazem a pergunta, Jesus, quem é o maior no reino de Deus? Mas aqui Jesus já sabia o que se passava no coração deles, tomou uma criança, colocou-a junto de si. Olha, Jesus é o pedagogo dos pedagogos, é o mestre do ensino, porque ele, de uma maneira muito rápida, isso requer muita inteligência, muita sabedoria, ele viu uma criança passando e vem aqui, menino. Chamou uma criança para perto dele ali e ilustrou. Está vendo essa criança? Você tem que ser como ela. É o que Jesus vai dizer aqui, verso 48, e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Veja bem, aquele que for o menor de todos, e a ideia aqui é aquele que não procura o destaque, e aquele que quer servir. Um exemplo desse serviço, Jesus deixou muito claro, ao lavar os pés dos apóstolos. Um exemplo muito claro de serviço, porque ali era humilhante. Ali só o servo, o escravo, é que lavava os pés daqueles que estavam no banquete, que era o momento da ceia, né? Que Jesus estava celebrando com os 12. Tanto que alguns, e aí é o que a gente chama de falsa humildade, não quiseram que Jesus lavasse seus pés. Pedro, no caso, né?
Pedro, na sua falta de sabedoria, não queria que Jesus lavasse. Ele não entendeu o que Jesus estava fazendo. E Jesus não se inferiorizou ao lavar os pés dos apóstolos. É um equilíbrio muito grande. Jesus foi humilde, porém não inferior. Isso é muito importante. Ser humilde não implica inferioridade. Não implica inferioridade. Ser humilde implica servir. Não porque você é maior ou melhor do que eu, mas servir porque Jesus derramou o sangue por você. Porque Jesus mandou que eu servisse à igreja. E isso é maior do que qualquer orgulho pessoal. E qualquer criação que eu já tive na minha vida. E qualquer modelo que eu aprendi, ou na escola ou na universidade, é maior do que eu. Porque foi Jesus que mandou. E é isso que Jesus está dizendo. Façam como essa criança. Sempre temos que ter isso em mente. Quando tivermos nossas assembleias, quando tivermos nossas reuniões, decidir coisas importantes, né? Nunca disputar por questões próprias ou pessoais entre nós, mas sempre pensar no que Jesus quer, no reino de Deus, como uma criança, né? Nesta humildade. Observe então Marcos 9,35. Marcos 9,35, ali sobre a mesma história, o Senhor Jesus inverte a ordem do argumento aqui, dirigindo-se especificamente aos 12. Olha o que diz no verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Verso 36, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então veja, quando você tem a postura desta criança, você está não somente imitando o que o Senhor Jesus fez, mas também representando o próprio Pai ali. Óbvio que aqui tem outra implicação também do receber a criança, não só do imitá-la, mas até do cuidar dela, do proteger e de outros elementos, mas que a gente não vai observar profundamente aqui hoje. O Senhor Jesus sempre esteve perto das crianças, isso é muito importante. E a criança naquela época era meio desprezada, tanto que quando a criança chegou para falar com Jesus, os apóstolos, não, o mestre está muito ocupado. Mas ele deixou um momento especial para a criança, porque é importante. O ministério infantil é importante e as nossas crianças são também. Olha, Mateus 19,14 diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha, dos tais é o reino de Deus. Então, porque a criança tem esse perfil que o Senhor espera que nós tenhamos. E é aí que nós aprendemos com as crianças. Né? Às vezes o adulto sabe tudo, aí a criança lá, coitada, não tem nem voz, não diz nada, né? Aí ela se sente ali, né, assim, desprezada. Não, temos muito que aprender com a criança. Observe o comportamento deles, o jeito que eles agem. Eles brigam, mas eles resolvem tão rápido, né? Parece que nem guardam mágoa de nada. Os adultos, às vezes, não são assim, né? Tem um probleminha aqui, outro ali, aí dura semana, mês. Deus queira que não dure anos. Lá em Marcos 10,14, Jesus também fala dessa mesma ideia de trazer os pequenos para perto dele. E é interessante que o cidadão do reino dos céus, ele tem que ser humilde. É diferente de uma característica negativa que pode existir em nós. A diferença, o contraste da humildade é a soberba. E tem um texto muito interessante em Abacuque 2,4 que contrasta o soberbo com o humilde. Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O soberbo, ele é soberbo porque ele acha que ele é reto nele. Deus está dizendo aqui, através do profeta, a sua alma não é reta nele. Ele pensa que é. O soberbo pensa que é bom demais. O soberbo acha que ele sabe demais. O soberbo acha que ele é justo demais. O soberbo acha que ele não tem mais o que aprender. Eu aprendi, eu cheguei no topo. Não pode. E Deus odeia o soberbo.
Contraste do soberbo aqui é o justo. O justo aqui é o crente. O crente vive pela fé. Viver pela fé é um aspecto desta humildade que o Senhor Jesus requer de nós. E é interessante que Jesus trata um caso de um soberbo, religioso, muito adequado para a gente rapidamente mencionar aqui. Está lá em Marcos 10, 23. Marcos 10, 23. Olha o que Jesus diz ali quando conversa com o jovem rico. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Verso 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então o problema não é ter riqueza. Qual é o problema? Confiar na riqueza. Porque o soberbo é este. Ele confia na riqueza. Ele não vive pela fé, como o justo, o crente. Ele vive pelo que ele tem. Ou ele vive pelo que ele é, ou acha que é, porque ele pensa que ele é reto, que ele é bom, que ele é justo. Crentes às vezes vivem assim. Isso é terrível, porque não vivem pela graça, não vivem pela fé. Ficam soberbos e esquecem como viver como uma criança. E aí Jesus diz, verso 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? A gente não vai abordar todo esse texto aqui, que não é o propósito de hoje, mas o interessante é destacar que no mesmo capítulo, pouco antes, lá em Marcos 10, 14, olha o que é que nós lemos. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E logo depois vem um jovem rico, dizendo para Jesus: Senhor, o que é necessário para eu ter a vida eterna? E aí Jesus pergunta: você observa isso, os mandamentos, os 10? E aí o jovem diz: desde criança que eu observo todos estes mandamentos. Então Jesus olha para aquele jovem e o ama. Ele tem misericórdia dele, porque ele viu que aquele jovem ele é soberbo, ele acha que só a guarda dos mandamentos é suficiente para ele ser salvo e ter a vida eterna. E ele acabou de dizer no verso 14 e 15, talvez esse jovem rico estivesse ali quando Jesus pregou isso, mas ele, por alguma razão, ele não captou que ele tinha que ser como uma criança humilde e aceitar pela fé a salvação em Cristo. Então, o que foi que aconteceu? Jesus lança um desafio para o jovem rico. Para quê? A ideia é que eu serei salvo se eu der todos os meus bens para os pobres? Não, não é nada disso, não tem nada a ver. Jesus lança esse desafio específico para aquele jovem rico, para quebrar o coração dele, para que ele se humilhasse diante de Deus. E se ele deixasse a sua riqueza de lado, isso seria uma prova cabal de que ele se humilhou diante da poderosa mão do Senhor para ser salvo pela fé, mediante a fé pela graça de Deus. Só que o jovem, ele nem responde, ele era tão rico, simplesmente ele sai. E aí Jesus diz, olha, quão difícil é os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil é o homem que confia em qualquer coisa que ele tem ou é, entrar no reino de Deus. Quando pensamos dessa forma e confiamos em nós mesmos, na nossa inteligência, na nossa força, beleza, riqueza, ou qualquer atributo que você tenha ou possua, você não está dentro da vontade do Senhor. Você deixou de viver pela fé, você confiou em si, aí você começa a não valorizar o reino de Deus. E talvez até disputar para saber quem é o melhor, quem é o maior. O reino de Deus não é assim. Não estamos aqui para saber quem é o melhor crente dos que estão aqui. Deus sabe, e nem sei se tem o melhor, talvez é o menos ruim. Na verdade, temos que viver pela fé e ser humilde como uma criança. É depender de Deus, é viver pela fé, é ter esta humildade que Deus espera de nós, que é o contrário da soberba. O Senhor Jesus ensina aos seus 12 apóstolos
os pilares da igreja, que a humildade caracteriza os cidadãos do reino de Deus. Aprendemos que o pecado de desejar o destaque nobre de Deus não deve estar no nosso coração. Uma concepção errada do reino gera esse pecado da disputa. Nós não estamos disputando, não somos inimigos uns dos outros aqui. E que a criança ilustra o reino, o cidadão do reino de Deus. E que nós temos que aprender a ser como estas crianças. A Escritura diz que os filhos das trevas são muito mais astutos do que os filhos da luz. Isso é uma realidade mesmo. Nós somos ovelhas, irmãos. Nós não somos os lobos. E que graças a Deus, porque somos ovelhas. E quem nos protege? É o nosso pastor, o Senhor, né? Então, vamos orar para sermos assim, crianças, como o Senhor Jesus ensina. Senhor, só temos que te agradecer pela tua graça e misericórdia, pelo teu tão grande amor por nós. Obrigado pela tua palavra que nos ensina como viver e proceder na tua igreja. Obrigado, Senhor, porque sabemos como devemos ser. Agora pedimos que o Senhor nos dê desta humildade que vem do Senhor, que não é sinônimo de inferioridade, mas que é uma qualidade do cidadão do reino dos céus, ilustrado na figura de uma criança. Capacita-nos, Senhor Deus, a vivermos assim. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.